Boa noite, amigos queridos do coração, bem-vindos a mais essa live organizada aqui pelo nosso grupo Kardec Houston. Vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, amigos do Kardec Houston, amigos de Austin, de Dallas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, inclusive o Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, amigos da Europa, Madrid, com certeza só vai ver amanhã, porque são 2h30 da manhã, agora em Madrid. Amigos do Brasil, de norte a sul, passando pelo Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, amigos queridos. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Um forte abraço. Nos apresentando, eu sou Fernanda Vienskovski, estou aqui em Houston, Texas, representando o grupo Kardec Houston, e o nosso convidado de hoje nessa live é o nosso amigo muito querido, parceiro de trabalho, Marco Antônio Fonseca. Marco Antônio, é um prazer estar aqui com você, uma honra você ter aceito o nosso convite nessa noite linda. O Marco Antônio é carioca de nascimento, mineiro de coração, e está falando conosco de Jales, São Paulo, cidade onde ele trabalha e onde vive com sua família. Além do trabalho como pesquisador da Embrapa, ele tem um trabalho espírita e uma família com 4 filhos, então ele tem estado bastante ocupado. Então nós agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite, principalmente porque aí em Jales nós estamos a 2 horas na frente, então já está bem tarde, depois de tudo isso, de uma sexta-feira. Ele é palestrante espírita, educador, colaborador do lindo grupo, nosso parceiro, Grupo Irmão, Grupo Espírita Maria Dolores, e tem estado conosco aqui semanalmente no estudo do lindo livro Estude Viva, há 1 ano quase. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né? A gente fica muito feliz de poder estar falando sobre Espiritismo, sobre Jesus e sobre a obra espírita, no caso específico sobre a obra de Humberto de Campos. Então, é um grande prazer para mim e uma grande satisfação, e eu agradeço muito o convite. A alegria e o prazer é nosso. Nós vamos aprender bastante. E, como sempre, nós abrimos com uma prece para preparar os nossos corações, as nossas mentes para receber esses ensinamentos, como se fosse um abraço virtual entre todos nós. Então, vamos agora à nossa prece. Com agora, nesse momento, abraçamos a todos que estão conosco, conectando os nossos corações, buscando a sintonia com o nosso Pai Criador, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pelas nossas vidas, pela proteção, pela intuição, pelo amparo e pela luz. Que nós possamos estar abertos e receptivos a esses ensinamentos dessa noite, que eles encontrem em nós solo fértil, que nos iluminem e que nós possamos, além de nos iluminar, compartilhar essa mensagem com aqueles com quem convivemos, principalmente com os aflitos. Que possamos todos nós, ao fim desse encontro, nos sentirmos revigorados, mais corajosos, mais inspirados com esse aprendizado. Pedimos, Pai, que o nosso amigo Marco Antônio Fonseca seja inspirado para trazer a sua mensagem de acordo com a sua vontade, para que todos nós possamos nos beneficiar desse aprendizado, colocando sempre em prática em cada oportunidade. Obrigada, Pai, que assim seja. Os nossos convidados gostam de saber de onde vocês estão participando aqui no chat. Já estamos vendo várias participações lindas de amigos queridos. Então, por favor, entrem aí a cidade ou o país de onde vocês estão conosco. E se tiverem perguntas, também podem incluir. Dentro do possível, nós vamos encaminhar para o Marco Antônio. E, devido à limitação de tempo, talvez nem todas possam ser incluídas, mas nós sabemos que vocês entendem. Então, vamos começar com a seguinte pergunta.
Vamos pedir para você começar falando um pouco da vida de Humberto de Campos, já que ele teve mais de uma vida. Nós temos uma vida só e a vida é eterna, mas parece que Humberto de Campos teve duas vidas. Você pode começar nos falando sobre a vida dele? Posso sim, Fernanda. Humberto de Campos teve uma vida muito rica, apesar de ter desencarnado relativamente cedo, né? Desencarnou com 48 anos. Mas ele nasceu na época chamava-se Miritiba, no Maranhão, é ali próximo aos Lençóis Maranhenses, né? Uma região muito conhecida hoje em dia do ponto de vista turístico, né? E ele nasceu em 1886 e bem cedo, com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, o pai dele desencarnou. Então, a mãe dele ficou viúva, né? Muita dificuldade, os filhos para criar, e passado algum tempo, ele quando tinha uns 10 anos de idade, eles se mudaram para Parnaíba, no Piauí. E isso para mim é muito caro, porque eu morei praticamente quase 5 anos em Parnaíba, né? E lá a gente ouvia falar muito assim da história dele lá e na descrição que ele faz, por exemplo, ele escreve um livro de memórias que ele publica um ano antes do seu desencarne, em 1933. Foi um sucesso o livro, chama Memórias. O Humberto Campos foi um cronista, foi um escritor, foi um jornalista. Ele escrevia principalmente crônicas, contos, mas ele escreveu um livro de memória que foi muito sucesso, esse livro dele. E lá no livro ele fala da história do cajueiro, né? No livro ele comenta que quando ele era pequeno, quando se mudou a Parnaíba, então ele descreve a cidade, e a gente que morou lá, a gente está vendo, né? A areia né? A sua areia, porque é uma cidade que fica próximo ao mar, fica no mar, né? É uma cidade litorânea ali no Piauí, o litoral do Piauí é bem pequeno, e ali é uma cidade que tem, assim, o solo é muito arenoso, né? Areia quase que pura. E ele descreve do vento, é um vento muito grande, então a gente revive aquilo, é muito gostoso. E ele fala do cajueiro, que ele viu uma semente brotando, né? E a mãe sugeriu que ele plantasse ali no quintal, e ele plantou. E esse cajueiro, pelo que eu sei, está lá até hoje. Quando a gente morava lá, já faz uns 30 anos, há quase 30 anos atrás, né? Ele existia, mas eu acho que ele existe ainda até hoje, né? Virou um patrimônio da cidade, esse cajueiro. Então o pessoal vai lá, tira foto e tal, né? E no livro de memórias ele fala um amigo de infância, do cajueiro que ele plantou, durou 3 anos, né? Aquela convivência, e depois ele tem que abandonar o cajueiro porque ele foi embora. Ali de Parnaíba, ele foi morar em São Luís, em Belém, e depois ele foi para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, né, a capital da República na época. Né? E ali ele se torna escritor e tamanho a popularidade dele, tamanho a qualidade dele, né, da sua obra literária, que ele se torna membro da Academia Brasileira de Letras. Né? Então, ele era, como se diz, um imortal da Academia Brasileira de Letras. Né? E assim ele ficou lá, escreveu muito, né? Muita coisa que ele escreveu eram histórias de uma certa forma picantes, tinha muita coisa assim, né? Às vezes maliciosa. Mas ele tinha uma facilidade enorme. E já no final da sua existência aqui na Terra, né? Quando ele começa a escrever suas memórias, publica, ele já está adoentado, né? Ele começa a ficar cego. E tem um episódio interessante que ele entra em contato, existe um pessoal, né, onde ele morava, que falava que ele poderia, talvez, ser assistido pelos espíritos, né, porque esse pessoal conhecia um grupo espírita que receitava, dava receita, era muito comum na época, né, e ele era muito descrente, teve um momento assim, teve um período que ele ficava muito, muito descrente, mas no final da vida ele se tornou mais aberto um pouco, né, e a mensagem que veio para ele é dizendo que foi mais ou menos isso, pelo menos o que o nosso César Perry, né, que foi o presidente da FEB, ele relata que a mensagem que veio para ele é assim: olha, não tem muito o que fazer porque você já tem, digamos assim, como diria meu pai, né? Meu pai falava, está com o passaporte carimbado, né? Você já está
para desencarnar e tal. Ele até se assustou muito com isso. E foi pouco tempo depois que, de fato, ele desencarna, né? Então, ele teve um contato, ele teve algum conhecimento, mas ele ficou ainda na dúvida em relação a isso, né? Mas foi uma vida muito, assim, frutífera no sentido de publicações, de trabalhos, né? E foi uma pessoa assim que as pessoas gostavam muito de ler, porque apesar de ser um membro da Academia Brasileira de Letras, ele escrevia muitos jornais, então ele escrevia de uma maneira fácil, que as pessoas entendiam e gostavam. E isso depois, quando ele começa a psicografar, ele vai trazendo a sua obra também psicografada, né, pelo Chico. Então, enquanto ele estava vivo, ele não teve contato com o espiritismo, certo? Você falou que ele Não, o escrevia. contato que ele teve, que eu saiba, foi esse que o César Perry falou, né? Ele teve um contato assim, ele chegou a mandar pedir uma receita e tudo mais. Eu, sinceramente, não conheço se ele teve um outro contato. Esse foi o que o César Perry descreveu, que uns amigos dele levaram, né? Ele ficou ainda meio descrente. Ele ficou sabendo do espiritismo, mas sem frequentar, por exemplo, o que eu saiba de ter lido alguma obra, né? Isso até onde eu sei, mas pode ser que tenha alguma outra informação assim, né? Que possa acrescentar. E até se alguém tiver, até pode colocar no chat aí alguma coisa, porque também ajuda a gente, assim. Mas até onde eu sei, pelo menos que o César Perry descreve, foi só esse contato. Foi um contato assim mais no campo de procurar ajuda por causa da doença dele, né? Mas não de frequentar ou de se interessar pela obra espírita, digamos assim. E aí ele morreu, né? E depois ele começou a escrever do além. Então, por que que existem alguns livros e mensagens em que ele não assina Humberto de Campos? Algumas ele assina Humberto de Campos e outras ele assina como Irmão X. O que que aconteceu para ele adotar esse codinome? É interessante, né? Ele começa a escrever, né? Ele publica Palavras do Infinito, quer dizer, 2 anos, menos de 2 anos depois do seu desencarne, ele já publica o primeiro livro, já é publicado o primeiro livro de mensagens dele, né? Tem uma mensagem até, Fernando, se me permite, só um trechinho, porque ele fala carta à minha mãe, né? E ele tinha publicado em 1933 um livro de memórias que ele conta a história do cajueiro, né? E em 1936, 3 anos depois, né, só, ele publicado esse livro, quer dizer, esse livro é publicado e ele fala na carta que ele escreve à mãe dele que a mãe dele permanecia encarnada, né? Ele desencarnou antes da mãe. Então, um trechinho, a carta é muito bonita, é longa, né? Mas é só um trechinho que ele fala, né? A saudade do teu afeto leva-me constantemente a essa Parnaíba, das nossas recordações, cujas ruas arenosas, saturadas do vento salitroso do mar, sensibilizam a minha personalidade, né? Então, ele menciona o cajueiro, ele fala tudo isso e dá provas, né? Naquela época, você imagina, o Chico Xavier era um rapaz, em 1936 ele tinha 26 anos, o Chico, né? Então, era um rapaz ainda, publicando, e quando Humberto publica as mensagens por ele, é um alvoroço, porque fazia 3 anos, né? Ele tinha desencarnado há pouco tempo, era um membro da Academia Brasileira de Letras, então várias pessoas, né? Vários escritores da academia foram ver, chegaram a dizer que realmente o estilo era o mesmo, né? Mas aí isso projeta muito o Chico na mídia, né? Humberto de Campos voltou, porque o Humberto de Campos era um escritor popular, né? Como eu falei, ele publicava muitos jornais, as pessoas gostavam muito do que ele escrevia, então ele era muito popular. Então, quando ele publica, torna-se um alvoroço. E ele tinha deixado uma viúva e 3 filhos, né? E por incrível que pareça, a viúva, quando viu aquelas obras, né? Humberto de Campos, assim, Humberto de Campos, ela resolve entrar na justiça. E
dizendo, né, se a obra é realmente de Humberto de Campos, que ela teria direito aos direitos autorais da obra, como herdeira dele. Né? A obra do Chico, a obra psicografada. Né? Então, surgiu uma questão jurídica ali, né? Teve um julgamento e tudo mais, a viúva, naturalmente, não ganhou, né, a causa, mas o Humberto de Campos Espírito ficou muito triste com isso. Né? É interessante que, quando encarnado, ele assinava, ele tinha umas crônicas, algumas coisas assim, que ele assinava como, se não me engano, como conselheiro XX, sabe? E aí, ele, em espírito, para se desvincular do nome, para acabar essa celeuma, e para não ter mais o nome dele colocado assim, ele assina Irmão X. Né? Então, a partir do, se não me engano, do livro Lázaro Redivivo, ele passa a assinar só Irmão X. Né? Então, a gente vai vendo que no começo tem várias obras assinadas por Humberto de Campos, mas depois some, né, esse nome e se torna Irmão X, mas é o mesmo espírito, só que com outra assinatura. Né? E é interessante que o Frederico Figner, né, que também foi da Federação Espírita Brasileira, tal, né? Quando ele desencarna e resolve escrever pelo Chico o livro Voltei, ao invés de assinar o nome dele, ele coloca Irmão Jacó também, né? De uma certa forma, para também evitar polêmicas desse tipo, né? Que foram, assim, acabaram ocasionando muitos transtornos para o Chico e sem necessidade alguma, né? E se falando de espiritismo, de obra espírita, qual seria a importância dos livros dele, da obra dele, já que ele teve parceria com Chico Xavier nessas obras? Qual seria, então, a importância dos livros dele na obra espírita? Fernanda, o Humberto de Campos, depois de Emmanuel e André Luiz, ele é o espírito que mais escreve. Assim, não sei se poderíamos falar em algum poeta que talvez tenha sido o Casimiro Cunha, por exemplo, escreveu muito e tal. Mas em termos de obras, de histórias, de livros, o Humberto Campos foi o terceiro espírito, né, que mais tem volumes pelo Chico. Né? E o Humberto de Campos ele tem uma obra não só em termos de quantidade, quer dizer, depois de Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, e de André Luiz, que a obra do André Luiz realmente é uma obra inovadora que marcou o espiritismo no mundo, né? Com certeza. Mas a obra do Humberto de Campos é muito especial. Além de toda a quantidade, os volumes, as histórias, né, que ele publicou, a importância se dá principalmente por alguns livros que se tornaram marcos para o espiritismo no Brasil. É interessante que Humberto de Campos começa escrevendo, por exemplo, escreve Esse Palavra do Infinito, Crônicas de Além Túmulo e outros livros, onde ele tem uma série de crônicas, de contos, de apólogos, de histórias, etc. Né? Mas ele começa a focar bastante, né, no tema evangélico nesses livros. Então, um dos livros que são os mais importantes dele, sem dúvida, é A Boa Nova. Né? A Boa Nova é um dos livros mais importantes, exatamente, essas são edições diferentes. Mas a Boa Nova, de uma certa forma, a gente pode falar um pouco assim, né? Ela é um complemento dos evangelhos, né? Porque ele traz a mensagem de Jesus de acontecimentos que não estão nos evangelhos, né? Então, ele, de uma certa forma, ele complementa os evangelhos. A gente até pensar nesse nosso bate-papo, chamar o Evangelho segundo Humberto de Campos, né? Porque a Boa Nova, quando perguntaram para o Chico, por exemplo, quais os dois livros que ele mais gostava, daqueles todos que ele havia psicografado. O primeiro ele fala Paulo e Estevão, né? Psicografia do Espírito Emmanuel. E o segundo, a Boa Nova. Os dois com as temáticas cristãs, né? Do Evangelho.
Então, realmente, Paulo Estevam é um best-seller, é um livro maravilhoso. E a Boa Nova também. A Boa Nova, ele descreve trechos, né, das primeiras pregações de Jesus, fala um pouco da infância dele, né? Muito pouco, nada que vá criar celeumas, né? Mas assim, fala um pouco da infância, do contato dele com João Batista ainda menino, né? E aí as pregações, e vai falar um pouco também do dia a dia dele com os discípulos, os ensinamentos que ele deu aos discípulos ali, né? Digamos assim, no lar de Simão Pedro, por exemplo, nas pregações, ali na conversa separada que eles tinham. Então, são várias passagens. Ele com Judas, ele com vários discípulos, né? Então, tem várias, até revelações aqui dentro, né? E figuras que têm muito pouca expressividade, por exemplo, tem muito pouco destaque nos evangelhos, são apenas citadas, né? Aqui se descreve de uma forma bastante bonita, de uma forma bastante profunda. Por exemplo, Joana de Cusa. Quem foi Joana de Cusa? É mencionado no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Lucas. Apenas uma passagem que Joana de Cusa era alguém que acompanhava Jesus, que apoiava ele nas suas peregrinações, mas não fala mais nada. Quando ele retrata aqui a Joana de Cusa, é uma das histórias mais lindas, né? Porque Joana de Cusa foi uma mulher que realmente acompanhou, ela era esposa de Cusa, né? Que era um alto funcionário de Herodes, né, do rei, era uma pessoa de alto escalão social, aquela região da Galileia ali, e ela procura Jesus, né? E até num determinado momento ela chega a tentar, ela reclama que o marido não se interessava, aquela coisa toda, tal, e Jesus fala, não, mas é ali que está a sua tarefa, né? Você tem que voltar e realmente buscar, né? Entendê-lo, compreendê-lo, aceitá-lo, ajudá-lo, né? E ela fez isso, ela se dedicou ao marido, depois ela teve um filho, se dedicou ao filho, né? Mas o marido chegou um momento que o marido teve problemas e acabou perdendo tudo. E desencarna e já atolada em dívidas, com certos problemas, e ela, de uma hora para outra, ela se vê sem nada, sem o status que ela tinha. Jesus já tinha partido, né? Ela se vê com o filho dela, e ela, lembrando os ensinamentos de Jesus, ela não se envergonha de pedir emprego, né, para trabalhar como camareira, como ajudante, como serviçal das mulheres mais ricas. E é nessa condição que ela, depois de muitos anos, ela vai para Roma, né? E ela indo para Roma, ela continua cristã, e lá em Roma ela encontra a comunidade cristã. E com as perseguições de Nero, né, na década de 60, né, mas na década dos anos 60, lá iniciais, ela é presa, ela e o filho, e são levados para serem queimados vivos. Então, essa passagem foi uma passagem... Quer dizer, nada disso está nos evangelhos, né? Então, ela estava ali para ser queimada viva, ela e o filho, e o soldado, né, que vai atear fogo no poste onde ela está presa, coloca fogo e ela começa a queimar, né? E o soldado rindo fala assim, é isso que o seu mestre, né, te ensinou a morrer, né? E ela ainda encontrou forças para falar, né, não só a morrer, mas também a te amar. Falou isso para aquele soldado, né? Mostrando que nem as chamas, né, poderiam apagar aquele amor que ela tinha descoberto dentro dela mesma. Então, segundo consta, Joana de Cusa é a nossa querida Joana de Ângeles, né? Depois de várias encarnações, dentro do cristianismo, dentro
do trabalho evangélico, inclusive como freira, né, ela volta aí psicografando como Joana Angélica, ou Joana de Ângeles. Era Joana Angélica na última encarnação e assina hoje Joana de Ângeles, né? Então a gente vê que são personagens maravilhosos. A Boa Nova também mostra detalhes de Maria Madalena, né, Maria de Magdala. Uma história belíssima também, ela, que é mencionada, tem um pouco mais de menções dela nos evangelhos, mas não do que foi feito dela depois. Né? Aí tem tantas histórias, tem até livros hoje em dia, o Código da Vinci, que ela, né, teria casado com Jesus, e coisas desse tipo, assim. Né? E Humberto de Campos vai mostrar que nada disso. Né? Ela também realmente amava profundamente o mestre, né? Mas depois que Jesus parte, né, crucificado, sepultado, ela vê Jesus, né? E depois de tudo isso, ela tenta se juntar aos discípulos. Mas o preconceito entre os discípulos era grande. Ela era mulher e tinha uma vida passada bastante questionável para os códigos, né, da época. Né? Então, embora eles, digamos assim, aceitassem a companhia dela enquanto Jesus estava presente, quando ela tentou acompanhá-los, eles não aceitaram ela, né? E ela acaba ficando ali e recebendo uma porção de pessoas que vinham conversar com ela para ouvir sobre Jesus. Até que um dia ela recebe um grupo de pessoas com hanseníase, né? Chamavam de lepra, e ela se sente tão confortável com aquele grupo que ela resolve segui-los para o vale, né? Onde eles eram recolhidos lá, e ela também adquire a doença, e aí mostra ela, né? Indo para... Ela resolve, no final da vida, ir ter com Maria, mãe de Jesus, né, em Éfeso, e ela vai numa jornada muito difícil, né, até o desencarne dela, quando ela reencontra de novo o mestre, né, no seu desencarne. Então, são histórias belíssimas, e a própria história de Maria, né, de mãe de Jesus, também é o último capítulo do livro, e mostra também, de uma forma maravilhosa, né, a história de Maria. Então, essas são apenas algumas histórias que estão em Boa Nova, mas existem várias outras. Né? Existem várias outras, vários ensinamentos. É um livro para ser lido, relido. Né? Acho que você mesmo comentou que lê todo ano, né? Parece que na Páscoa, né? Você colocou e tal. Realmente é um livro maravilhoso dele. Né? Um outro livro que foi muito importante, foi um marco também, é esse, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro ele escreveu pouco tempo depois do desencarne, né? E é um livro, até hoje, uma referência, né? Onde ele mostra o Brasil como coração do mundo, quer dizer, a missão espiritual do Brasil. Né? Não a missão de conquista, não a missão de supremacia, mas a missão espiritual que nós temos. E a gente pode ver isso um pouco, Fernanda, com o trabalho até do que está acontecendo aí com vocês aí, né? Porque o que aconteceu? O Espiritismo, né, buscando reviver a mensagem do Cristo, né, encontrou realmente no Brasil um amplo campo de propagação, de difusão, né? Embora poucos são espíritas no Brasil declaradamente, as ideias espíritas e a simpatia pelas ideias espíritas é muito grande no Brasil. Nós vemos que o Chico Xavier ele se tornou, foi eleito 2 vezes, né, por um canal de televisão, por uma revista, o brasileiro do século. Para um país que tem uma minoria, 2% da população se declara espírita, mas mostra como Chico Xavier, como um líder espírita, representa o país. A população achou que ele representa o país. Isso é muito bonito. Então, o espiritismo cresceu muito aqui no Brasil, principalmente por conta dessas pessoas como Chico, Divaldo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caio Barchutel, Maria Dolores, tantos espíritos que reencarnaram em todos os locais. Né? A gente já teve a oportunidade de morar e de visitar vários locais. Então, quando morava lá em Parnaíba, você sabia quem eram as primeiras pessoas que se tornaram espíritas na cidade, que eram tidos como loucos, que ninguém sabe. São pioneiros, são pessoas que reencarnaram lá, reencarnaram
aqui no Triângulo Mineiro, reencarnaram no sul do Brasil, reencarnaram no Mato Grosso, espalhando as ideias espíritas, né? E hoje, muitos estão levando o espiritismo do Brasil para outros países como vocês, né? Estão aí no Texas, estão em Nova York, estão na Inglaterra, estão na Austrália, estão em vários locais do mundo, né? Levando a mensagem espírita, porque é uma mensagem de renovação espiritual. Então, a ideia do Brasil, coração do mundo, o Pátria do Evangelho, não é ideia de supremacia, né? É muito questionável, mas o Brasil tem tantos defeitos, tem tantos problemas, vários países têm, mas nós não era para ser. Não, é a mesma. Essa é uma visão que os fariseus tinham, né? Os fariseus se achavam puros e não se misturavam com as pessoas que se achavam impuras. Então, eles criticavam Jesus. Mas Jesus dizia, né, os sãos não precisam de médico. Então, nós tivemos uma pleide de espíritos que reencarnaram aqui, né, trazendo a mensagem evangélica através do espiritismo. Quem precisa vir para cá? Os doentes, como nós mesmos, né, para nos tornarmos melhores. Porque talvez se nós reencarnássemos em outro lugar, nós não teríamos jeito. Então, muita gente fala, o Brasil tem tanta gente assim, tanta gente errada, tanta gente... Mas é justamente por causa disso, tem que vir para cá. O Haroldo explica isso muito bem, né? Tem que vir para cá para absorver essa mensagem, né? Porque para nós é a última solução, porque já tentamos tudo, já fomos em várias religiões e a gente não mudou. Então, o Espiritismo, com a sua lógica, com o seu raciocínio, e ao mesmo tempo com o seu acolhimento, busca nos acolher, né? Então, realmente, o Brasil é um país maravilhoso que acolheu muito bem esses mensageiros, né? E acolhe agora a gente, que são os espíritos atrasados, endividados, e estamos aqui para tentar melhorar, né? Tentar aproveitar a obra desses grandes mestres, digamos, discípulos adiantados. A gente pode falar que mestre é só Jesus, né? Mas desses discípulos, desses exemplos que servem para todos nós, né? Eu queria destacar um outro livro, por último. Esses dois realmente são os mais importantes, né? São dois livros que são os mais importantes dentro da obra espírita. Então, a Boa Nova e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas é um livro que é dele e não é dele. O que eu quero dizer com isso? Humberto de Campos escreveu vários textos, várias mensagens sobre a parte evangélica, sobre Jesus, sobre os apóstolos, né? Várias. Em outras obras dele. Então, nós vamos encontrar no Lázaro Redivivo, nós vamos encontrar em Crônicas de Além Túmulo, nós vamos encontrar em Contos e Apólogos, várias mensagens sobre Jesus, que não estão no Boa Nova, né? Mas sobre Jesus, sobre os discípulos, etc. E aí, o nosso Gerson Simões Monteiro, lá da Federação Espírita Brasileira, teve uma ideia brilhante. Ele tirou todas as mensagens e publicou nesse, que eu considero que é a continuação da Boa Nova. Não é continuação, mas é uma segunda Boa Nova, digamos assim. Então, o livro foi organizado pelo Gerson, mas são todas mensagens do Humberto de Campos. E no roteiro de Jesus, a gente pode dizer também que é o Evangelho, é uma parte do Evangelho e uma parte dos Atos dos Apóstolos. Porque tem várias mensagens aqui, depois de Jesus partiu, o que aconteceu, né? E várias ainda de Jesus com seus discípulos. Então, é um livro também muito precioso, talvez, claro, muito menos difundido do que os outros dois, principalmente, mas é um livro que eu acho assim, foi de uma ideia, foi de uma felicidade maravilhosa, né? Escrever esse livro. Assim, é um livro realmente de cabeceira para a gente ler e meditar, como Boa Nova, né? Digamos, é uma complementação do Boa Nova com as mensagens. E realmente a contribuição dele. Depois tivemos outros espíritos que escreveram da mesma forma, com contribuições, né? Contribuições sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos, etc. Como Jesus no Lar, do Neio Lúcio, né? A obra de Amélia Rodrigues, por exemplo, né? Através do Divaldo. Então, existem outros autores que também escreveram, né? Mas, realmente, o Humberto de Campos tem uma presença especial, né?
foi uma tarefa especial e o Haroldo conta, né, é interessante, o Haroldo comenta, né, que o Emmanuel teria convidado justamente o Humberto de Campos para escrever Brasil, Coração do Mundo, ou mesmo Boa Nova, né, por conta da sua capacidade literária, né, como ele escreve bem, como ele... Então, ele dá um tom poético, né, porque ele também era poeta, né, também ele escreveu não só contos, memórias, mas também escreveu poesias, né. Então, ele tem toda essa sensibilidade e a contribuição dele, as histórias, além das histórias cristãs, tem várias histórias do dia a dia. Isso encanta muito, porque a gente se identifica com essas histórias, né? E as histórias são muito importantes para a questão da gente absorver as ideias da doutrina. Porque a gente vê através das histórias, como Jesus contava parábolas, né? Por exemplo, o Velho Testamento está cheio de histórias, e por isso encanta até hoje tantas pessoas, né? Milhões ou bilhões de pessoas pegam a Bíblia, e, né? As histórias que estão lá encantam, porque as histórias marcam muito a gente se identifica com os personagens, a gente vê. E Humberto Campos, além das histórias sobre o cristianismo, ele tem várias histórias nos seus livros, e a gente pode aprender muito com essas histórias, seus comentários, a sua criatividade, né? Então, a obra dele realmente é muito importante e é uma obra que a gente tem que valorizar mais, estudar, inclusive, né, a obra dele no movimento espírita. Por causa da habilidade literária, ele realmente toca fundo na descrição que ele faz desses três personagens que você mencionou, Maria de Magdala, Joana de Cusa e principalmente Maria, quando ele finaliza o livro com o capítulo sobre ela, realmente vai além. E essa explicação também do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro realmente único, porque na obra espírita tem muitas obras de crônicas, de evangélicas e tal, mas tratar desse assunto, como você descreveu, né, no Brasil ter pessoas que reencarnaram dos franceses e depois ir para o mundo, realmente é um livro muito especial, muito comentado. Muito comentado. Foi uma moto que passou aí? Foi. Ah, ok. Eu só Ele queria não saber pode fazer nada, viu? Não dá para fazer nada. Só se cortar o microfone. Não, tudo bem. É realmente uma explicação que muitas pessoas buscam. Esse é um livro muito comentado, e mais ainda quando você sai do Brasil, né? Porque as pessoas tentam entender o porquê da doutrina ter milhões de adeptos no Brasil e aqui fora ainda realmente trabalho de formiguinha. E o estilo dele, né? Eu até vou puxar aqui uma parte do Boa Nova, que é esse livro maravilhoso, que foi realmente um marco, sem trocadilho. Um pedacinho do Boa Nova que diz assim: o crepúsculo descia em um deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Então, é uma linguagem quase que poética, descrevendo aquele lindo momento do Sermão da Montanha, que toca o seu coração, né? Então, eu estava comentando com você que toda Páscoa eu leio esse livro, porque ele vai além. São essas duas obras, Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, Irmão X, que tem essa maneira de falar poética, então faz disso uma passagem especial. Então, você pode falar um pouco sobre a variedade de estilos dos livros dele, estilo literário e gênero, por exemplo, romances, contos, crônicas, poesias, estudos, para quem não conhece? Ele, como eu falei, ele encarnado, ele já tinha essa flexibilidade, né? Ele escrevia crônicas, ele escrevia memórias, ele era poeta, né? Agora, como espírita, ele se destaca realmente pelos contos. E
comentários, né? Todos os livros dele, você pega um livro que não seja Boa Nova ou Brasil, Coração do Mundo, que são dois livros temáticos, digamos assim, né? Como você falou, né? O Brasil, Coração do Mundo é um tema, né? É uma abordagem, e a Boa Nova. Mas qualquer um dos livros dele tem várias histórias, né? Tem parábolas, tem histórias, digamos, mitológicas, né? Existem histórias pessoais que ele passou. Então, ele conta, às vezes, que no mundo espiritual ele encontrou. Tem entrevistas, né? Entrevistas com espíritos, né? Quando ele está no mundo espiritual, ele encontra alguns espíritos até eminentes, assim, tudo mais, e ele vai entrevistá-los, né? Um livro muito interessante que tem mensagens dele e que, para vocês, é um livro muito, né, que acaba sendo uma coisa que é esse entre irmão de outras terras, né? O que aconteceu aqui? Acontece que o Chico, quando foi aos Estados Unidos, depois foi à Inglaterra, foi à França, os espíritos acompanharam eles, o Chico, né? E, o Humberto de Campos aqui, já acompanhando isso em 65, se não me engano, ele vai e a entrevista também, né? Ele conta casos também. Ele entrevista, por exemplo, um antigo espírita que era encarnado, quando encarnado era espírita, né? Uma pessoa muito famosa, jornalista e tudo mais e tal, e ele entrevista, né? Então, às vezes ele se passa então por repórter, é isso que eu quero dizer, né? A outra hora ele se passa por cronista, contista, né? Então ele tem uma gama de assuntos e cada um tem uma abordagem diferente, né? Então tem vários tipos de informações, inclusive, que nós devemos ficar atentos, né? Porque são informações muito importantes, né? Muito importantes às vezes, em alguns casos até revelações, né? Que a gente passa despercebido às vezes. Então a obra dele realmente é muito ampla, né? E vale a pena a gente conhecer. E é gostoso de ler, isso que é o mais interessante, né? Para quem muita gente fala assim, eu não gosto de estudar, não gosto de ler. A obra do Humberto Campos é perfeita, porque você pode começar a ler, leia uma história por vez. Né? São histórias relativamente curtas, de algumas páginas, não um livro extenso. Você pode ler uma história hoje, ler outra amanhã, e vai pegando aquele gosto, aquele hábito, principalmente, de ler a literatura espírita. E aquilo vai penetrando no nosso inconsciente, vai nos mostrando a realidade espiritual e a realidade dos acontecimentos históricos, às vezes vários acontecimentos históricos, como realmente foram. Né? E isso é muito gratificante. Tem uma frase dele que eu adoro, que diz assim: após as orações, os livros são a única escada capaz de trazer o céu ao coração do homem. Olha que coisa linda. Já tenho uma conexão com ele por causa do Maranhão, né? Essa conexão especial do Maranhão. E ali, aquela parte que você falou dos lençóis maranhenses, coisa maravilhosa. E aí, esse amor pelos livros, né? Trazendo esse conhecimento de uma forma poética, literária, realmente é muito especial. Você tem algumas histórias para compartilhar conosco, de algum livro dele que seja interessante, que você queira compartilhar? Olha, tem várias histórias, Fernanda. Fica difícil selecionar assim, algumas, né? Separadamente. Né? Tem histórias que ele conta. Né? Hoje mesmo, né, a gente tem um estudo que a gente faz sexta-feira, toda sexta-feira, né? Aqui no nosso caso, 7h30 no nosso horário daqui, e são pequenos contos, e na maioria das vezes, grande parte, a gente tem histórias do Hilário Silva, do Ney Lúcio, mas muitos são dele. Né? Hoje mesmo a gente comentou uma história dele, uma história que ele mesmo ele começa afirmando que ouviu essa história no mundo espiritual
que parece uma história anedótica, né? Assim, uma história até meio engraçada, mas que ele diz que é verdade, que é aquela história do homem que é, queria descansar, né? Ele achava a vida muito difícil, trabalhar para ele era muito difícil, tudo muito complicado, ele queria descansar, ele pensava, quando eu morrer, eu vou para o paraíso, eu lá vou descansar, vai ter festa, vai ter assim, vai ter assado e tudo mais e tal. E aí ele desencarna já com bastante idade, né? E realmente é atraído para uma colônia onde o pessoal não fazia nada, ficava só em festas, só em comemorações, só em coisa. Ele achou que estava no paraíso. E aí, passado algumas semanas, ele pega e vai. Aquilo começa a cansar, ele começa a ficar cansado com aquilo, começa a ter um pouquinho ócio, né, exagerado, aquela coisa. Então, ele resolve, não, preciso fazer alguma coisa, porque ele sentiu necessidade de mudança, ele sentiu necessidade de transformação. E aí ele chama um dos dirigentes daquela cidade, daquela colônia espiritual e fala, olha, eu preciso de alguma coisa para fazer, preciso ajudar alguém, preciso ter alguma atividade, uma utilidade. E aí ele falou assim, e o que você deseja então? Eu falei assim, não, então eu queria que você me mandasse para o inferno, né? Porque eu prefiro ficar no inferno do que ficar aqui, porque lá pelo menos pode ser que eu ajude alguém, alguma coisa. E aí o dirigente daquela cidade falou assim, olha, aqui nesse local, sem responsabilidade, sem disciplina, sem ninguém para ajudar, sem nada para fazer, onde você pensa que você está? Né? Já estava no próprio inferno, né? E a gente acha que o inferno, claro, existem vários infernos, a gente pode dizer assim, várias regiões sombrias, mas nesse caso, o inferno é desse jeito. Os espíritos falam, né, que se os espíritos ficassem a eternidade na ociosidade, isso seria um tormento, seria um suplício, né? Então, histórias desse tipo mostram, né, como o trabalho é importante, como é, as pessoas, como a gente precisa, né, de ter atividade para a nossa renovação, como isso é importante para a gente, né? Agora, tem várias histórias, essas são histórias, assim, leves, né, que ele conta e que servem para a gente refletir de uma maneira mais, digamos assim, mais dia a dia, né? Mas existem as histórias cristãs dele, né? As histórias dele. E eu separei uma, se me permite, eu não, claro, não vou ler a história inteira, né? Mas eu queria, uma das histórias assim que me marcam muito, está nesse livro, né? Foi colocado nesse livro no roteiro de Jesus, mas está originariamente no livro Contos e Apólogos, capítulo 18. Então, mas nesse aqui no capítulo 17, que é No Caminho do Amor. Eu até separei essa assim porque eu acho essa história muito bonita, né? O que a história fala? Jesus estava nos arredores do templo, antes ainda de se tornar, digamos assim, de iniciar sua missão, mais propriamente dita. A gente sabe que os judeus eles têm que ir, eles têm que ir todos os anos. Quem morava ali naquela região ia a Jerusalém para visitar o templo, porque era uma obrigação deles assim, né? Então Jesus uma vez estava ali nos arredores do templo e uma mulher, né, uma cortesã, uma mulher que tinha vivia do luxo, vivia oferecendo favores aos homens e ganhava a vida com isso, né? Então era uma mulher muito bonita, uma mulher que tinha os homens aos seus pés e eles lhes davam joias, ela vivia por conta desse tipo de coisa. Não era Maria Madalena, tá? Era uma outra mulher. Então, ela percebeu um jovem nazareno. Eu acho muito interessante essa história, porque quem já leu Gibran Khalil Gibran, é muito parecido o estilo que ele escreve essa história, principalmente, com as histórias do Gibran Khalil Gibran, né? Jesus, o Filho do Homem, e mesmo o Profeta, né? Que é um grande livro.
Então ela fala que, arrebatada na onda de simpatia e irradiar-se dele, então ela colocou no olhar indizível expressão de doçura. Então ela viu Jesus ali e achou ele lindo, se interessou, se sentiu atraída, essa mulher se sentiu atraída por ele. Né? E aí foi falar com ele. E a maneira que ela fala com ele é muito interessante, né? Jovem, as flores de Séforis encheram minha ânfora do coração. Tenho felicidade ao teu dispor, em minha loja de essências finas. Então ela se oferecer, falou, venha participar comigo, né? O Bruno falando do profeta é um livro maravilhoso, realmente. Então, venha participar comigo, venha para minha casa, né? Eu vou lhe oferecer prazeres, vou lhe oferecer tudo que os homens da época queriam, né? E ela ia oferecer para eles. Indicou a casa dela, né, cercada de rosas, e ela falou, né, inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. E aí Jesus não respondeu nada, Jesus ficou olhando para ela, né? E aí ela achou estranho que ele falou, jovem, por que não respondes? E aí ela fala uma frase, e essa frase é muito importante nessa história. Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Então, ela tinha sede de afeição, embora tivesse tantos homens à sua disposição. Porque, na verdade, os prazeres físicos, eles não são suficientes para encher a alma. Eles atendem o corpo, mas a sede da alma permanece. Então ela fala, descobri em teus olhos, uma forma poética, né? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Falou para Jesus. Amar-te, sem conhecê-lo, mas se sentiu atraída por ele. Ele continuou impassível, olhando para ela serenamente, e ela já começou a ficar irritada, porque ela não estava acostumada a ser rejeitada, né? E ela fala, não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, ele murmurou, agora não. Depois, no entanto, quem sabe? Né? E aí ela foi embora, né, falando coisas para ele. Tudo mais. 2 anos se passam, Jesus está perto do tanque de Betesda, e uma anciã chega para ele e fala, olha, tem uma infeliz criatura sofrendo. E Jesus segue essa anciã. E aí, Humberto de Campos fala, num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. Era a antiga cortesã. Estava ali, completamente desfigurada, perdeu a beleza, perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, né? De uma certa forma, como uma parábola do filho pródigo, né? Perdeu tudo. Estava numa condição, num catre, abandonada praticamente. E uma anciã piedosa chama Jesus para lá. Quando, né, ela fitou o mestre, ela reconheceu ele. Ela lembrou dele. Foi tão marcante que ela foi. Né? Era o mesmo mancebo nazareno. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura. Cada detalhe das coisas do Humberto de Campos são fantásticas. E aí ele falou, vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Então, a interpelada, ela quando viu, ela quis recuar, ela se sentia indigna. Ela viu que era um homem, era o Messias que estava pregando, era o profeta nazareno, né? Então, ela, com aquela vida dela, desregrada que ela teve, com todos os problemas, ainda mais agora feia como ela estava, desnaturada como ela estava, ela se sentiu, né? Ela quis se afastar. Mas o mestre, transbordando compaixão, prosternou-se e conchegou-a de manso. Ele abraçou ela de manso. E ela estava quase morrendo já, mas
né, ela conseguiu falar: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? E aí ele sorriu benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer os apelos. Ela não tinha chamado ele, agora eu venho. E aí ele termina dizendo para ela: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Então, o que ela tinha falado para ele antes, ele fala agora para ela. Assim procedo por amar, mas amar de verdade. Enquanto antes ela se sentia atraída simplesmente, Jesus amava profundamente. Então, essa história, só para a gente finalizar, que eu estou vendo que o horário já está avançado, mas essa história mostra que quando todos nos renegam, por mais erros que a gente tenha cometido, por mais desfigurados que nós estejamos, nada pode nos separar do amor de Jesus, como já dizia Paulo, né? Nem prisões, nem doenças, nada. Então, ele é um amigo que nos atende nos momentos em que ninguém mais nos atende, né? E nos ama profundamente a cada um de nós, apesar de nossas imperfeições, que são grandes. Ele não condena, ele não podia chegar para ela e falar: está vendo que tipo de vida? Hora nenhuma ele condenou, hora nenhuma ele censurou, ele foi para amá-la, para ajudá-la. Então, eu acho essa história muito tocante, né? Eu acho essa é uma das histórias minhas preferidas, embora seja uma mulher desconhecida, porque não é uma figura conhecida nem no Evangelho, nem em outros livros. Mas eu acho essa história uma das mais tocantes que eu conheço. Muito linda, realmente profunda. Mostra que os bens que a gente procura aqui da Terra são passageiros, né? E os que vão ficar são os bens espirituais mesmo. Então ela já estava nesse ponto. E foi quando ele chegou. Que lindo! Não, a importância dos livros de Humberto de Campos mostra a nossa sede pelo Evangelho, né, pelas parábolas, pela passagem de Jesus, pelos apóstolos, e mostra como que nós estamos como humanidade. Realmente maravilhoso, maravilhosa essa obra. E esse livro que você mencionou realmente é muito bom. Uma pena que aqui nos Estados Unidos nós não temos acesso assim. A gente não pode ir aqui numa livraria e comprar. Geralmente nós compramos quando vamos ao Brasil, mas é fantástico. Realmente foi muito bom. E principalmente isso que você falou do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a explicação que ele trouxe para nós, tão esclarecedora, realmente faz desse livro um livro muito especial, reconhecidamente. E agora, para encerrar a nossa live, Marco Antônio, que mensagem você deixa para nós, trabalhadores espíritas aqui no exterior e também os frequentadores que procuram os grupos no exterior, porque, como eu falei no começo, nós estamos e vamos ser acompanhados por pessoas que estão na Austrália, no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos, Brasil. Então, que mensagem você deixaria para nós que estamos aqui fora, trabalhadores e frequentadores, todos buscando a luz, mas num ambiente espiritual tão diferente do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde nós temos um grupo em cada esquina? É difícil a gente tentar passar uma mensagem, né, que não é uma experiência que a gente teve. Primeiro, a gente admira muito o trabalho de vocês todos, né? Vocês estão semeadores, né? Estão semeando. A gente fala dos pioneiros, vocês aí são os pioneiros, né? Aqui, eu sempre admirei muitas pessoas, aqui na nossa região, por exemplo, eu sempre gostei muito de chegar nas casas espíritas mais antigas e perguntar, né? Como é que foi? Quem foi? Como é que aconteceu? E as histórias que a gente ouve são maravilhosas, né? De uma época, assim, das dificuldades que tinham, de todos os problemas e tudo mais, mas foi prosperando, né? Foram prosperando. Então, a primeira coisa é, assim, continuar no trabalho, no bem, né? Continuar no trabalho, de consolo, principalmente, né? O mundo precisa de consolo. O Evangelho,
é o livro que nos ensina a conviver uns com os outros. Né? Então, nós nunca precisamos tanto dessa convivência, né? Agora que muitos problemas materiais estão sendo superados, estão, graças a Deus, no mundo inteiro, ainda existe muito problema, muita fome, muita guerra, mas aos poucos a humanidade, mas o problema da convivência ainda é latente. Famílias, vizinhos, pessoas, né? Então, a gente tem que aprender no Evangelho, aprender a conviver uns com os outros. Essa, a mensagem central do Evangelho é amar uns aos outros. Né? Essa mensagem é a mensagem que a gente deve carregar conosco, deve se preocupar em primeiro lugar, em qualquer lugar que a gente esteja. Nesse livro, né, eu estava dando uma olhada nesse livro, Entre Irmãos da Terra, o André Luiz, logo no início, a primeira mensagem é do André Luiz. Né? Como eu falei, tem algumas mensagens do Vaticano, do Emmanuel, mas a primeira é do André Luiz. E ele fala, no último parágrafo dessa mensagem, ele fala o seguinte: abolir a palavra estrangeiro da sua linguagem e tratar os filhos de outros povos por verdadeiros irmãos. Né? Somos todos irmãos. Quando a gente mora fora do Brasil, a gente tem a oportunidade de ver que, na verdade, não existe espanhol, francês, inglês, são coisas. Todos nós já podemos. Eu posso ter nascido na Birmânia, posso ter nascido no Camboja, na Rússia. Nós somos espíritos eternos, somos irmãos. E assim que devemos nos ver. E o Espiritismo, mostrando isso para as pessoas, aos poucos as pessoas vão percebendo. Muito mais do que palavras, muito mais do que ensinamentos acadêmicos, que são importantes, mas o amor que a gente possa demonstrar a todos, entre nós, né, entre os espíritas, e transbordar para os semelhantes, né, é a essência. Foi o que essas pessoas aqui no Brasil fizeram. É por isso que o Brasil se tornou essa nação com com esse berço espírita, digamos assim. Porque as pessoas aprenderam a se amar, aprenderam a amar o próximo, a buscar a dor, né? Não só os questionamentos, não só essas coisas, assim, mas a dor do próximo, acolher, sem julgamentos, sem. Eu li uma vez, por exemplo, né, só para encerrar esse comentário, que tinha uma pessoa famosa, não sei se ele era um costureiro, se ele era. Eu sei que ele estava, na época, nos anos 90, eu acho, e ele estava em Nova York, brasileiro, e ele estava com AIDS, naquela época que não tinha, né, tratamento praticamente, nem nada. E aí ele foi procurar, e eu li assim, achei muito bonito isso, que ele encontrou conforto nos últimos dias de vida dele num centro espírita em Nova York. Eu achei isso maravilhoso, sabe? Porque essa é a nossa função, né? Acolher as pessoas sem julgamentos, sem preconceitos, ajudar, né? Falar, Jesus ama, como essa história dessa mulher, né? Jesus continua nos amando, não importa quem nós somos filhos de Deus, né? E Jesus espera o melhor sempre para a gente, né? Nós estamos aqui de passagem por essa terra, buscando aprender a amar uns aos outros, né? E a caminho do seu reino, né? Que é para ser construído dentro de cada um de nós. Uma mensagem não é diferente da mensagem do Evangelho, da mensagem. É a gente buscar realmente o convívio e o amor uns dos outros, buscando esse amor, inspirando-nos nos ensinamentos do Mestre Jesus. Que lindo, muito obrigada por essa mensagem tão encorajadora para nós aqui. Realmente, o Evangelho é o manual de vida para nós aprendermos a conviver, que é o nosso objetivo aqui, para isso que nós estamos aqui encarnados, né? Muito lindo, Marco Antônio, muito obrigada por esse aprendizado, ficar até mais tarde aí, né, dividindo esse conhecimento conosco, seu tempo. Agradecemos do fundo do coração esse carinho. Esperamos que um dia você possa estar conosco aqui pessoalmente e a gente vai rodar aí no Texas. Vai ser muito legal visitando os grupos, vai ser muito bom. Muito obrigada
E agora, para fechar, você podia nos conduzir em pensamento e sentimento numa prece final? Pois não, Fernando. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade que a gente teve, né? Agradecer muito o carinho de todos vocês aí, né? A gente tem tido contato aí todas as terças-feiras, vocês nos acolhem muito bem. Então, muito obrigado. Obrigado a Valéria, né? Que é também do grupo aí, né? Muito obrigado a todos vocês, o Bruno, todos a Tânia, né? Todos aí que apareceram, né? E, e agradecer também a Deus por ter nos dado essa oportunidade, né? Vamos buscar agora elevar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, que nos ama profundamente, que nos conhece, que sabe dos nossos defeitos, mas sabe também que, como filhos de Deus, temos as nossas virtudes em estado latente. E Ele, no silêncio dos nossos pensamentos, Ele cultiva nossos espíritos, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Aos poucos ele vai cultivando nossas almas, nos aproximando dele. Obrigado, mestre e amigo, pela sua bondade, pelo seu amor junto a nós. Permita que venhamos a aproveitar as lições maravilhosas que recebemos da mensagem, da doutrina espírita, dos seus mensageiros. Em especial, na noite de hoje, queremos agradecer nosso querido amigo Humberto de Campos, espírito que dedicou tantos anos a nos trazer mensagens confortadoras, instrutivas, reveladoras, que possamos aproveitar essas mensagens de luz para mudar nossos corações, mudar nosso proceder. Pedimos a todos os lugares, a todos os ambientes onde haja dor, sofrimento, angústia, desespero, revolta, que a mensagem do Cristo, que a presença dos amigos espirituais possa amainar essa dor, possa livrar esses corações das revoltas, do desespero, que possamos sentir a presença dos amigos espirituais junto a nós. Aqueles amigos que, em nome de Jesus, estão sempre conosco, em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos buscá-los nos momentos alegres e nos momentos tristes. Que possamos pedir orientação, que possamos pedir a influência desses amigos, nosso anjo guardião, espíritos protetores, que eles possam nos influenciar, nos amparar, para que a mensagem espírita frutifique, não morra como a semente jogada ao solo pedregoso, mas que ela frutifique como a semente jogada no solo fértil. Obrigado mais uma vez, Jesus. Ampare nosso querido grupo lá de Houston, lá de Austin também, todos lá nos Estados Unidos, todos os irmãos em todos os lugares do mundo, que eles sejam amparados, inspirados nessa tarefa sublime, que é vivenciar o seu Evangelho em outras terras, mas também entre irmãos nossos, pois somos todos uma grande família aqui no mundo e no universo inteiro. Obrigado por tudo, que a sua paz esteja conosco, que o seu amor conduza os nossos corações, que estejamos contigo sempre, que assim seja. Obrigada, Marco Antônio, querido. É um prazer para nós estarmos juntos toda terça-feira no nosso estudo. Convidamos a todos vocês que estiveram conosco para participarem, se estiverem interessados em num horário que permita, né? Porque é 7h30 da noite, horário de Houston, e 21h30, horário do Brasil. Nós estamos nos encontrando pelo Zoom há mais de um ano, há um ano quase, para estudar o livro Estude Viva, que é uma parceria única de Emmanuel e André Luiz com a psicografia de Chico Xavier. Todos estão convidados, eu facilito esse trabalho, nós temos 2 palestrantes, que é o Marco Antônio e o David Jales,
compartilhando conosco o conhecimento e o tempo. Agradecemos imensamente o seu carinho, ter aceito o nosso convite, é um prazer estar com você. E vocês que nos acompanharam até agora, agradecemos também o carinho. Tem muitas participações aqui no chat, pessoas queridas, conhecidas, pessoas de Jales, pessoas de Houston. É uma alegria muito grande. Não dá nem para botar todos, porque isso está subindo aqui direto. Algumas a gente põe aqui, né? Com certeza. Muito obrigada por vocês estarem conosco, ainda que seja tarde, nessa live tão querida. Olha, tem a pessoas do Havaí. Muito bom. Marco Antônio, muito obrigada por tudo. Boa noite a todos, queridos. Abraço virtual, carinho, amizade. Muito obrigada e até a próxima live. Tchau, queridos. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada, Marco. Obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. Obrigado, Fernanda. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Boa noite a todos. Boa noite.